estamos com mais de 20 participantes na sala e queria agradecer a presença de todos nessa atividade de hoje. A professora Érica já se encontra aí? Sim, boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Sempre uma satisfação tê-la conosco para falar de um tema tão relevante. A professora Érica Tremura, que tem uma experiência muito vasta no Pilates e já é uma parceira do Instituto IB, faz parte do corpo docente das pós-graduações e também ministra o curso do Pilates já há vários anos. Professora Érica, fique à vontade para iniciar. Eu vou ficar controlando a sala da senhora durante a aula de hoje, então só informar os participantes que eu vou sempre estar fechando o áudio para evitar ruídos externos, que eventualmente acontecem quando as pessoas forem entrando na sala, mas fique à vontade para gerir também a apresentação como a senhora entender que deve, pode pedir para o pessoal abrir o microfone para conversar, para dialogar, para discutir, Precisamos usar as ferramentas online a nosso favor e esse formato permite isso, que a gente possa interagir de uma forma diferente, mas que haja interação. Então, fique à vontade, mas, eventualmente, havendo alguma situação, eu vou estar aqui para dar o suporte. Tá certo. Obrigado, Jader. Obrigado a vocês. Bom, boa noite a todos. Agradeço a presença. É muito bom ter vocês aqui na minha casa. Eu acho que a casa da gente nunca foi tão visitada como no último ano, né? Desde março do ano passado, todo mundo participa da vida de todo mundo. Mas para começar a nossa aula, eu queria que vocês abrissem as câmeras e os áudios só para a gente se ver e manter essa conexão inicial. E depois a gente desliga para montar uma aula, tá bom? Direitinho. Eu vou ter uma convidada hoje, que é a Luana, que vai contar para a Franzinha, que vai contar para a gente um pouco sobre a experiência dela no parto. E a gente vem pedindo desculpas sobre a professora Rafaela, que iria participar junto com a gente, né, dessa aula, mas infelizmente ela está com sintomatologia de Covid e não conseguiu participar hoje com a gente. Ela está se tratando e aí não pôde participar. E aí nós convidamos Luana para fazer parte, não é, desta aula, e eu tenho certeza que vai ser bem bacana para todos vocês a experiência dela também. Então é isso, já conversamos bastante. Quem estava na live da semana passada, né? Eu estava assim colada, né, na tela. Hoje eu estou bem aqui, gente, tá afastadinho? Tá tranquilo? Eu falei que eu queria chegar tão perto, né, de todo mundo que eu estava assim, ó, grudada e colada em todos. Bom, tô vendo uns rostinhos conhecidos, outros ainda não tô vendo todos que eu puder. Isso, Rosana, Maiara, tô vendo os rostinhos aqui conhecidos. Palominha, Josi. Então a gente vai falar sobre esse tema tão interessante, tão importante, que é o momento de gestar e de parir, não é? É um processo muito ímpar que só a mulher que já vivenciou entende assim a essência. Mas isso não quer dizer que todas as fisioterapeutas ou fisioterapeutas que queiram trabalhar com o Pilates na gestação, com a preparação da mulher para o parto, não tenham como entender tudo isso. E é isso que a gente vai tentar passar de forma mais técnica, que exercícios que a gente poderia estar utilizando mesmo para preparar essa mulher para o parto, e também, de uma forma mais ampla, compreender qual é a essência de cada mulher que vai participar aí com a gente a sua gestação e entregar nesse momento tão bonito e tão interessante da vida feminina para que nós possamos estar cuidando e guiando, tá bom? Então, gente, eu vou agora pedir para todo mundo desligar as câmeras e os áudios, mas vamos fazer o seguinte: o chat está aberto aqui comigo. Quem tiver vontade de falar, pode falar junto comigo, pode se comunicar com a aula. Só me dá um oi aqui que a gente já abre para vocês tanto o microfone quanto o vídeo, tá bom? Eu vou só compartilhar uma tela aqui com vocês, só um minutinho. Vou levantar ela aqui. Deu F5. Estão vendo minha tela?
Apareceu para vocês a tela, gente? Sim, professora, estamos vendo sim. Tudo ok, né? Então eu vou seguir, gente. Qualquer coisa, vocês me chamem aqui no chat, tá bom? Então, são exercícios preparatórios para o parto, é o nosso foco. Não é? Na live da semana passada, nós já conversamos bastante sobre a própria gestação, sobre como a gente poderia trabalhar essa gestante, as fases, exercícios que eu não deixaria de utilizar, exercícios que eu evito. Então, a gente já veio conversando um pouco sobre a gestação, quem esteve presente na live passada. Mas eu queria me apresentar, porque assim, eu conheço muitos, né, de vocês, mas alguns podem não me conhecer, né? Porque a gente tem alunos tanto aqui de Vitória da Conquista, quanto aí da região de Aracaju e talvez de outros lugares também. Então é importante que a gente se apresente melhor. Então meu nome é Érica Tremura, eu sou fisioterapeuta desde 2005, me graduei na UESB aqui em Jequié. De lá para cá, eu fiz muita coisa, mas sempre envolvendo Pilates. Então, o Pilates ele teve presente na minha vida desde antes da graduação. Então, antes de eu ser fisioterapeuta, eu já atendia pacientes com Pilates. Então, eu já trabalhava com esse método, já gostava desse método, e ele foi incorporado à minha profissão de uma maneira tão intensa que tudo que eu faço, eu trabalho, eu uso a metodologia, os princípios e os exercícios do Pilates. Então, não ia ser diferente com as gestantes. Mas eu falei também com vocês na semana passada que antigamente a gestante ela não fazia exercício, ela não carregava peso, né? Uma gestante ela tinha que ficar ali tranquila, em repouso, gestando, né? E a gente já sabe hoje que o bebê tem muito mais saúde, a mãe tem muito mais saúde quando ela está em movimento. E que o exercício físico ele é recomendado sim para a gestação. Mas isso é desde 2002, não é que o Colégio Americano de Obstetrícia coloca como segura a prática de atividade física. Considerando que nós estamos em 2021, tem menos, não é? Tem 21 anos, mais ou menos, que a gestante tem essa liberação médica, entre aspas, para poder se exercitar e se movimentar. Mas antes as mulheres não faziam exercício, exceto que tipo de mulher? Exceto a mulher que morava na zona rural, exceto a mulher que era uma trabalhadora braçal. Então, essa mulher que era trabalhadora braçal, que tinha mesmo que ter essa lida, não é? Ela precisava trabalhar. E começaram a observar que essas mulheres tinham partos melhores do que as mulheres que ficavam ali, as mais burguesas, da classe média, que ficavam mais paradas, que não tinham muitas atividades, eram as mulheres que, na verdade, não é, tinham mais dificuldade, vamos dizer assim, para ter o bebê, para entrar no trabalho de parto, para ter um parto natural. Então, gente, a gente começa a pensar e mudar um pouco a estrutura. Inclusive, até mulheres hipertensas moderadas, quando gestantes, já começam a ser orientadas pelos seus obstetras a se movimentar através de atividade física para que tenham um controle pressórico, para que tenham um controle glicêmico, outras mulheres. Então, além de ser preparatório, de ser saudável, de evitar partos prematuros, de facilitar uma gestação de crianças mais saudáveis, e já tem até alguns estudos que a mãe que se exercita bem durante a gestação tem crianças que têm um cognitivo mais atuante, que são mais espertas, que são mais inteligentes. Então, tudo está a favor desse momento. E a grávida, ela nunca chegou tanto a um estúdio de Pilates como hoje. Porque quando a pessoa fica gestante, acho que a primeira coisa que ela pensa é: tô grávida. Essas últimas semanas, eu venho divulgando o curso de Pilates na gestação aqui em Vitória da Conquista. E aí, com essas divulgações, as mulheres grávidas começaram a me chamar muito no Instagram. E a maioria chegando falando que está com prescrição médica para a prática de Pilates. E é bem interessante. E aí eu já fui algumas, né, recomendando colegas, outros profissionais para estar atendendo e direcionando essas mulheres, mas elas já estão com essa liberação médica para fazer, não é, as aulas de Pilates, a prática de Pilates ou a preparação do corpo para o Pilates.
Então, é bem interessante a gente pensar que não é mais um público que não chega ao estúdio ou que chega eventualmente. A gente fala assim, eventualmente chega uma gestante. Não, elas estão chegando com maior frequência. Depois a gente pode conversar, quem já está aí com seus estudos, com mais movimento, para a gente entender como está sendo essa situação das gestantes aí. Então, considerando que a gente tem uma mulher grávida que chega no estúdio de Pilates, a gente para e pensa assim, e agora, Érica, eu vou fazer o que com essa gestante? Que exercícios eu posso fazer? Que exercícios são seguros? Que exercícios não são seguros? Então, tudo isso, para a gente compreender o que é a segurança desses exercícios, a gente precisaria o quê? Entender a fisiologia da gestação, a fisiologia a biomecânica, né, as alterações biomecânicas que acontecem no corpo da grávida, e aí dentro disso a gente vai fazer muitas adaptações aos exercícios de Pilates, porque nem todos os exercícios de Pilates vão poder ser realizados pelas gestantes. Claro que pensando sempre de uma forma individual. A gente não pode também pensar que todas as gestantes vão ser iguais, e nem todas as gestações. Então, minha gestação foi uma gestação muito saudável, a primeira. Estou tentando já, eu já estou pensando e planejando uma segunda. A segunda eu não sei, só Deus é quem sabe, né? Se tudo correr bem, vai ser saudável. Mas uma gestação não é igual à outra. Então, uma mulher com certeza não vai ser igual à outra. O que a gente tem que ter é muita segurança para entender realmente o que está acontecendo naquele organismo e adaptar exercícios e prescrever exercícios corretos para que ela tenha uma boa trajetória ali durante a gravidez. Mas aí eu vou falar para vocês o seguinte: aí tem uma imagem, né, que é bem de Luana, que vai estar participando com a gente. Daqui a pouquinho eu chamo para ela entrar aqui e dividir a tela comigo. Mas Luana, quando está grávida, né, descobre que está grávida, vamos supor, né? Então ela descobre, existe uma magia. Primeiro pode existir um susto, né, em algumas mulheres, depois começa uma magia. A gente começa a fantasiar esse bebê, né? No meu caso, que eu sou toda poética, eu começava a conversar com essa criança. Eu lia para Rafael, ia tomar sol, levava livros de leitura e lia histórias infantis para ele desde a barriga. Falava para ele o que estava acontecendo no Brasil, no mundo, era desse jeito a minha gestação. Super dialogando, colocava músicas, cantava junto, então era muito participativa. E a gente vai ganhando peso e a gente vai ganhando corpo e vai aumentando. E eu juro a vocês que daqui a pouco você olha assim e fala: meu Deus, a minha barriga está enorme, meu corpo está enorme, essa criança vai sair a qualquer momento. E agora? Como vai ser esse parto? Como é que vai funcionar esse parto? A barriga pesa, você olha para baixo e fala: Senhor, não é? Será que eu estou realmente preparada? Não é? Como vai ser? Vai ser uma cesariana? Vai ser um parto natural? Já adianta vocês, não dá para saber. A gestação é um caminho que a gente entra, né? A gente dá uma mergulhada ali, mas não sabe onde vai sair, não é? Não sabe exatamente como vai finalizar esse processo, não é, de gestação, como vai ser o nosso parto. Mas o nosso foco da aula hoje é esse aqui, não é? Vamos virar aqui a tela. Cadê ela? Peraí que ela não quer virar sozinha, gente. Virou, não é? Olha só a tela aqui, não é? Chegou a hora do parto. Eu juro a vocês, tem mulheres que ficam super tranquilas, esperando realmente essa hora chegar, esperando a bolsa estourar, não é? Esperando as contrações iniciarem. Mas tem outras mulheres que, quando vai chegando a hora mesmo, né, do parto, começam a entrar em franco desespero. Mas eu digo a vocês que a mulher que ela é preparada para esse momento, ela não vai se desesperar. Na verdade, ela vai querer esse momento. Porque chega uma hora também que a mulher não aguenta mais, não é? Aquela quantidade de peso. Eu, por exemplo, engordei 15 quilos. Eu tenho meço 1,63. Então, 15 quilos a mais no meu corpo é muito peso. Eu me sentia muito pesada. Porém, eu me sentia sempre muito ágil, muito esperta, andava para todos os lados, fazia de tudo. Mas quando vai chegando o finalzinho, você fala assim, nossa, e agora? Aí não é só se apegar à fé, a gente precisa estar com o corpo ali forte, firme e preparado para esse momento do parto. E considerando, gente, que as grávidas, elas estão procurando fisioterapeuta, elas estão procurando profissional de educação física que trabalha com pilates para prepará-las para essa gestação, a gente precisa também estar preparado. E aí, às vezes, chega no estúdio e o profissional mal sabe conversar com a mulher sobre gestação.
não sabe dividir os trimestres, não sabe o que é importante em cada trimestre. Então, para acompanhar uma grávida com qualidade, a gente precisa estar preparado com qualidade para esse atendimento. E eu percebo pouco ainda os profissionais, não é, se tornando referência nessa área. E existe muita gestante que precisa de um acompanhamento, mas precisa também que a gente se prepare e divulgue esse tipo de trabalho para que elas cheguem mais e mais e mais. Então, para quem gosta dessa temática, não é pensar que elas chegam geralmente para a gente no segundo trimestre, poucas chegam no primeiro trimestre, mas muitas chegam no segundo trimestre, e que a gente vai preparar esse corpo todos os meses, semana a semana, para chegar na hora do parto, a mulher está segura, forte, não é? Com contrações firmes na perna, não é? Nos glúteos, segura, com o períneo e os músculos do assoalho pélvico seguros, para que esse parto, se for natural, seja legal, e se for cesariano, também seja legal, porque existem várias implicações no pós-parto, não é, que a gente pode prevenir se a gente trabalhar de uma forma muito equilibrada e segura essa trajetória aí do parto. E aí, quando a gente vai pensando, eu não estou acompanhando o chat, não, eu fechei, viu? Se aparecer alguma pergunta, Jader, você pode me falar. E aí a gente vem agora para a ideia, quando é que começa, na verdade, esse trabalho, não é, de exercícios preparatórios, não é, para o parto? Quando é que a gente vai iniciar? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que desde o momento que a mulher começa, não é, descobre que está grávida, esse corpo dela começa a se preparar para o parto. Então, são 9 meses, são cerca de 38 a 42 semanas de gestação. Isso tem quase um ano, né? A gente fica grávida quase um ano. Então, desde o momento que tem ali aquela sementinha que a gente descobre que está gestante, todo o processo, não é, dia após dia, uma preparação para o parto, de força, de equilíbrio, não é, de centro de gravidade, de flexibilidade, de tônus, de fortalecimento dos membros superiores, porque a mulher ela vai precisar muito dos braços durante o pós-parto, porque o bebê vai mamar, porque o bebê vai querer muito colo, ele não dorme tão bem até 3 meses. Então, tem todo um processo que a mulher precisa estar fortalecida. E aí a gente vai precisar se preparar também para isso. Então, desde o primeiro trimestre até o último, eu errei ali, eu coloquei segundo e segundo trimestre. Então, terceiro trimestre, no último pontinho, ela vai estar sendo preparada. E aí tem um artigo aqui que eu passo sempre nas minhas aulas e que eu vou mandar para vocês no final, lá naquele grupo, tá bom? Vou disponibilizar esse artigo para vocês, porque eu acho ele bem legal por conta desse quadro que ele tem aqui, que ele apresenta. Então, ele dá para a gente uma noção, esse material, de quais seriam as prioridades em cada trimestre gestacional. Então, o primeiro trimestre ele vai de 1 a 13 semanas, o segundo trimestre de 14 a 27 semanas e o terceiro de 28 a 40 semanas. No primeiro trimestre, o nosso grande objetivo é trabalhar com essa mulher a consciência corporal, alinhamento, organização do assoalho pélvico, fortalecimento, ativação de glúteos, principalmente porque, pelas alterações biomecânicas, algumas mulheres com 6, 7 semanas de gestação já começam a sentir dor. E aí eu até digo a vocês, uma coisa é receber uma gestante para condicionamento físico e preparação para o parto. Outra coisa é já receber uma gestante que começa a gravidez com dor. E algumas seguem a gravidez inteira com dor, principalmente dor lombar. Então, a gente precisa realmente estar preparado para essas mulheres. Mas nesse primeiro momento, é um momento mais de conscientização, exercícios relaxantes, ensinar essa respiração diafragmática e organizar esse corpo. Tem alguém querendo falar, gente? Taquicardia respiratória visceral pode ser o vilão de dores na lombar e na cervical. Se você quiser aprender... Coloca na origem, sabe por quê? Gente, eu não estou entendendo. Lá de novo, vai lá, fazer de novo. É uma pergunta? Peraí que eu não estou entendendo. Ai, puta. Gente, o que está acontecendo aí? Ai, tirei de... Ai, vou tirar a forma da cabeça agora. Desliga o microfone.
Isso, eu estava pensando, não estava entendendo se era uma pergunta. É uma pergunta? Não, né? Vou seguir aqui. Se for uma pergunta, coloca aqui no chat que a gente libera um momento, tá bom? Para você falar. É aqui, ele vem embaixo. E aí, vamos lá. No segundo trimestre, é um trimestre que a gestante ela já vai ter muito mais disposição. Então, é o momento que a gente começa a trabalhar muita força muscular com essa gestante. Fortalecimento de membros superiores, de assoalho pélvico e de membros inferiores. Então, a gente vai trabalhar já com mais fortalecimento. O alongamento, ele pode fazer parte, mas a gente nunca ultrapassa uma ADM natural. Porque a gente tem que lembrar que o corpo da mulher grávida ele tem muita relaxina, então ele tem uma flexibilidade maior. O que eu preciso é mantê-lo flexível, mas com força, com tônus. E esse segundo trimestre é esse momento. E aí, gente, chega no último trimestre, né, de 28 a 40 semanas. No início desse último trimestre, a gente ainda dá esse estímulo de força muscular, e tanto em membros superiores quanto inferiores, mas quando chega a 32ª semana, nós vamos mudar um pouco esse padrão. E aí vamos ver o que a gente vai fazer nesse último momento aí, que é o momento que a gente realmente vem para a nossa aula aí, que são os exercícios que vão preparar essa mulher para o parto. Então, o que a gente tem que pensar? O que vai acontecer com a pelve da mulher quando ela vai ter o bebê? Então, o bebê vai sair, vai ultrapassar todo esse canal vaginal, chega ali na parte mais baixa pélvica, ele vai abrir aquela região e vai passar por aquela região. Então, pensa que um ser não é de 49, 52 centímetros aproximadamente, cerca de 3 quilos, que está dentro da barriga, ele vai ultrapassar. É claro que a gente tem uma ação hormonal intensa, tem um fluxo sanguíneo diferenciado, e que isso vai acontecer de uma forma natural. Mas a mulher ela tem que ter mobilidade e força para esse processo. Então, é o momento que a gente vai começar a ensinar os exercícios respiratórios que ela precisa conhecer para ter essa naturalidade na hora do parto, para não ficar com respirações tipo respiração cachorrinho, né? Novela adora essa respiração, né? Fica lá. Mas não é bem assim que deve ser, e a gente tem exercícios que podem ser ensinados. E aí, a gente tem também os outros exercícios de mobilidade da pelve. Então, essa pelve ela precisa ter mobilidade para que a gente consiga facilitar esse processo do parto. E até para que o bebê se encaixe, não é? Que o bebê fica ali solto, então tem um momento que ele vai se encaixar, ele vira e encaixa. E a partir da 32ª semana, qualquer hora é a hora disso acontecer. Então, para que o bebê se encaixe e para que a gente tenha essa mobilidade da pelve, existem alguns exercícios que são bem importantes. Então, dentro desses exercícios, eu selecionei alguns aqui para a gente estar refletindo. Então, o primeiro exercício são os exercícios de Kegel. Que exercícios são esses? Os de fortalecimento do assoalho pélvico. Um comando que a gente pode estar utilizando, por exemplo, para essa ativação do assoalho pélvico, é pedir para que a mulher sinta os seus isquios. Então, ela pode colocar a mão embaixo dos glúteos. Querem fazer aí comigo? Coloquem a mão aí embaixo do bumbum, quem está sentadinho, não é? Sintam os isquios, toquem nos isquios, aí tirem as mãos. E agora eu quero que vocês imaginem que seus isquios estão se aproximando e que o bebê que estava lá embaixo, imaginem que estão grávidas e grávidos, né? Imaginem que o bebê está subindo. É como se a gente quisesse dar um abraço no bebê. Aproxima os isquios e sobe o bebê. Isso gera uma contração de toda a musculatura do assoalho pélvico. Então, nos primeiros e segundo trimestres, essa contração ela é um pouco mais firme e frequente. No último trimestre, eu já não trabalho tanto com essa contração, no sentido de deixar tão fortalecido. Por quê? Porque é o momento também que essa musculatura tem que aprender a relaxar. Porque para que haja a passagem do bebê, eu preciso que essa musculatura esteja agora relaxada, forte, mas relaxada. Então, a gente começa a trabalhar a ideia,
não é, de expulsão, de relaxar essa musculatura para que o bebê possa sair. Então, esses exercícios são mantidos, mas a gente não vai trabalhar com tanta intensidade como trabalhou no início da gestação. O segundo são os exercícios de Taylor. Os exercícios de Taylor eu estou até fazendo aqui agora, porque eu só sento assim, gente, em borboleta. Então, vocês estão vendo essa gestante aqui, ó, da imagem, não é? Sentadinha na posição de borboleta. E o que vocês vão pedir para ela? Vão pedir para ela tentar segurar as mãos nos 2 joelhos e ela vai empurrando esses joelhos para o chão. Mantém ali cerca de 10 segundos e volta. Então, esse movimento vai começar a gerar mobilidade na pelve e também mobilidade na articulação do quadril. O outro exercício que a gente faz muito nas aulas de Pilates são os exercícios do quadrúpede, não é? Não é um exercício bem conhecido. Então, esse exercício na última fase ele é bem importante para gerar também toda essa mobilidade e inclinação pélvica. Então, a única coisa que a gente tem que cuidar é para manter um alinhamento satisfatório. Lembrar que os ombros, eles descarregam o peso no punho, lembrar que o quadril descarrega o peso no joelho, para que essa mulher não sofra com descargas articulares inadequadas. Então, nós vamos pedir para ela fazer a posição do gato, então arrepia a coluna toda, como se fosse uma letra C, né? E depois a do cavalo, que também faz uma letra C, mas uma letra C côncava e depois uma letra C convexa, do topo da cabeça ao sacro. Então, é um movimento completo em C, não é, para cima, e depois em C para baixo, mobilizando toda a região da pelve. Outro exercício que eu adoro, que toda gestante minha faz do primeiro ao último dia, é agachamento. Fortalece toda a musculatura da perna, não é? Fortalece toda a musculatura da coxa, dos glúteos, aciona assoalho pélvico se a gente ensinar a fazer esse movimento junto, não é? De acionamento. E prepara muito a mulher para o parto, porque a gente sabe que existem várias formas de parto natural, não só aquela forma, não é, que todo mundo visualiza muito ali na televisão, nos filmes, que é deitadinha numa cama esperando o bebê sair. Uma das posições que muitas mulheres relatam ser maravilhosas é a proposição de cócoras, por exemplo. Então, ela agacha, tem a ação da gravidade, tem a força da musculatura e o bebezinho tem ali a saída. Então, a gente precisa, não é, pensar em tudo. Então, agachamento, para mim, é o melhor exercício para gestante. A gente usa muito. Tem um outro exercício aqui, que é... Vou até falar desse aqui primeiro. Esse aqui é da yoga, não é bem do Pilates, mas a gente até usa no Pilates e chama ele de elefante, não é? Na yoga, ele chama cachorro olhando para baixo. Como quem me acompanha sabe que agora, né? Eu tô me metendo a ser yogini, ó, yogini, tô até aprendendo os nomes. Eu coloquei essa imagem para vocês. Mas, de repente, não é? Que a gente está realizando aqui? Um alongamento, uma flexibilidade de toda a cadeia posterior dessa gestante e também a inclinação pélvica. E todo mundo já deve ter visto muito as gestantes rebolando na bola de Pilates, não é? Esse rebolar, na verdade, é todo um balanço pélvico para frente, para trás, para um lado, para o outro, e depois girando no sentido horário e no sentido anti-horário. E aí vocês também já devem ter visto muitas grávidas, principalmente na internet, dançando, não é? Inclusive no hospital, tem uns vídeos até engraçados, né, das grávidas dançando, não só com seus parceiros, mas também com os obstetras, com a equipe, todo mundo faz danças mais caribenhas, não é, que rebolam bastante, que movimentam, que é para relaxar esse corpo todo, fazer do parto um momento bonito, um momento interessante e também, gente, facilitar todo o processo, né, natural do bebê e do nascimento do bebê. Então, esses exercícios, eles seriam exercícios que a gente utilizaria com mais foco. Não que a gente não realize os outros movimentos, gente, mas como eu estou pensando na ideia de preparar para um parto natural, eu já começo a pensar em mobilizar essa pelve, eu começo a pensar em melhorar a qualidade da respiração, eu começo a manter, na verdade, eu mantenho o acionamento dos músculos do assoalho pélvico, porém, com menor intensidade. Mas atenção,
Cada gestante é única, como cada pessoa é única e como cada gestação é única. Então, não é tudo que eu estou falando aqui que serve para todas as grávidas a partir de 32 semanas. A gente tem que avaliar o tipo de gestação, não é? Se é uma gestação que seguir um fluxo legal, seguir um fluxo natural, ok. Mas tem outras gestantes que a gente vai perceber que não vão ter condições nem físicas para fazer uns movimentos que eu vou mostrar uns videozinhos para vocês aqui. Então, a gente vai ter que avaliar caso a caso como foi o desenvolvimento da gestante que eu tratei, que eu cuidei durante todo o percurso. Eu atendi uma gestante segunda-feira que ela não estava conseguindo realizar a ponte da quantidade de dor lombar que ela está sentindo. Ela está com 23 semanas de gestação, é uma mulher jovem que praticava, né, atividade física, mantém só caminhada, não estava fazendo pilates, e a dor é tão grande que ela me falou que ela não está conseguindo elevar a perna para vestir a roupa, está se vestindo sentada, e não consegue realizar movimentos de ponte. Eu fui tentar movimentar com ela, senti uma dor intensa. E a gente teve que voltar, não é? E reorganizar todo o corpo dela para o movimento. Foi um atendimento muito bom, foi para a dor mesmo. Durante o processo, ela teve momentos de não conseguir executar alguns movimentos considerados simples, mas depois do atendimento ela disse que dormiu a tarde toda e acordou ótimo. Então, a gente tem que pensar que não são todas as mulheres que chegam a todos os movimentos. E o que cabe a nós, profissionais de saúde, avaliar caso a caso. E como a avaliação é tão importante, gente. Essa gestante aqui é uma gestante que eu acompanhei durante a pandemia, né, inteira, ano passado. Ela me deixou muito emocionada, porque quando a bebezinha dela nasceu, ela gravou um vídeo para mim, me agradecendo tudo que a gente fez durante o processo, no mesmo dia que a bebê nasceu. Na cama do hospital, ela colocou toda, né, se cobriu aqui e relatou como foi o parto dela, que tinha sido maravilhoso e que ela acreditava que tudo aquilo tinha acontecido de uma forma tão boa por conta do Pilates que a gente trabalhou durante o processo gestacional dela. E foi online, viu, gente? Porque era o auge da pandemia, todo mundo morrendo de medo de se encontrar e ainda mais as gestantes, né? Então, aqui tem um exercício de agachamento com a bola de pilates. Está um pouco desconfigurado, né? A Liara ficou até larga ali, mas dá para vocês acompanharem um pouquinho do movimento. Então, ela comprou as bolas para casa dela e ela fazia os exercícios em casa, tá? Eu acompanhava tudo pela internet. Então, o agachamento, ali já é um agachamento de sumô, com a perna mais aberta, já mobilizando, que vocês podem perceber que aí ela já está nas últimas semanas de gestação. Então, a bebezinha dela já estava para nascer. Esse é o exercício de mobilização pélvica na bola. Os exercícios, né, de mobilidade pélvica são exercícios bem interessantes. Aí ela está só na primeira fase, que é frente e trás, mas ela faz o processo todo do movimento, tá, gente? De um lado para o outro e faz toda essa sequência. E aqui, deixa eu dar uma pausa aqui para poder mudar só um pouquinho. E aqui tem um movimento, não é, muito conhecido. Peraí que não está passando. Um movimento muito conhecido que eu desafio vocês a fazerem, viu? Não é fácil. Então, para chegar grávida ou não, fazendo esse movimento aí de agachar e caminhar, a gente tem que estar muito preparado fisicamente. No curso que eu fiz no ano passado de gestante, teve muitas colegas que sofreram um bocadinho aí para conseguir realizar esse exercício. Olha o olhar de Liara no final do vídeo. Então, é um exercício bem intenso, mas que ele colabora muito com a mobilidade da pelve e com a força muscular como um todo. Então, eu vou dar uma pausa aqui agora. A Luana já está aí. Vou pedir para ela ligar o microfone dela para a gente conversar um pouquinho, Lu, né, sobre a sua experiência com a gestação. Se apresenta, eu te apresentei por alto, mas se apresenta aí para o pessoal e vamos contar um pouquinho como foi sua experiência no Pilates, na gestação, e como foi seu parto, que eu acho que todo mundo quer entender hoje, não é, se o exercício preparatório facilitou ou não o seu parto.
Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto. Então, como a Erika já me apresentou, eu sou Luana. Eu também sou fisioterapeuta, trabalho com Pilates e pratiquei o Pilates durante toda a gestação. Na verdade, a minha gestação não foi planejada, mas assim, quando eu descobri a gestação, eu logo iniciei com um trabalho de preparo para o parto mesmo. Eu sempre tive na minha cabeça que eu queria um parto normal, mas a gente tem que ir com a mente aberta, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer durante toda a gestação e também na hora do parto, né? Mas a minha instrutora de Pilates, que é Rayana, a gente conversando e a gente foi buscando os exercícios do parto normal mesmo, que era o que eu queria, né? E foi de extrema importância, porque a gente sabe que trabalhar com gestantes é um pouco diferente, né? A gente faz um trabalho bastante diferente de como qualquer outro paciente. A gente trabalhou principalmente a questão da respiração, que foi muito importante, principalmente na hora do parto, que a gente fica meio desesperado assim, né? Mas na hora do parto a respiração é de extrema importância até para a gente ficar mais calma, mais tranquila, né? E aí a gente fez todo um trabalho de fortalecimento, trabalhou bastante a questão do períneo, que é uma das principais musculaturas, né? Do parto normal. Todos esses exercícios que a Erika mostrou aí para vocês, eu fiz durante todas as aulas e assim, eu fiz o Pilates até 12 dias antes de Luna nascer. E eu só parei porque Luna nasceu na primeira semana de janeiro. E normalmente no final do ano todos os estúdios têm um recesso de Natal e Ano Novo e tal. Então assim, o estúdio estava em recesso. Eu só parei de fazer esses dias por conta do recesso. Senão, eu tinha feito até o dia que ela tinha nascido. Mas assim, na hora do parto, a dilatação, como a Erika falou para vocês aí, né, no início, a dilatação foi muito rápida. Acho que por conta já dos exercícios que eu já vinha fazendo durante toda a gestação. A dilatação pulou assim de 4 quando a bolsa estourou. Eu já estava com 4 centímetros de dilatação. E aí pulou de 4 para os 9 em coisa assim de 1h30 no máximo. Então, assim, foi muito rápido, a médica até ficou assim, meu Deus, que rapidez foi essa, tal. Então, assim, o trabalho de parto foi muito rápido, foi 6 horas de trabalho de parto, mas, assim, muito tranquilo. Durante o trabalho de parto, eu continuei fazendo os exercícios, a médica pediu para continuar fazendo os mesmos exercícios, então eu continuei fazendo agachamento, continuei fazendo bola, ficava de cócoras, na verdade, para mim foi uma posição que me deixava muito mais confortável, né? Ao contrário do que a gente pensa que às vezes se ficar deitada é melhor. Não, para mim de cócoras, a posição de cócoras foi muito mais tranquilo, para preparar para o parto mesmo, né? Já quase na hora do parto. E aí, quase que Luna nasceu na bola de Pilates, porque na hora exatamente que estava quase saindo, eu estava sentada na bola fazendo todas essas dancinhas aí que Erika mostrou para vocês aqui agora, eu estava exatamente fazendo isso. Quando a médica veio para fazer o último toque, já estava então com os 10 centímetros de dilatação e já estava na hora do parto, já estava saindo os cabelinhos dela. O círculo de fogo se abriu, né? Rápido, Chama de assim. Círculo de fogo. O círculo de fogo Exatamente. abre mesmo de uma vez e aí vem com tudo. Foi. Só que aí, quando chegou nessa parte já do círculo de fogo mesmo, eu já estava bem cansada, assim, porque não cansada de muscular, mas cansada de já estar muita contração, já estava já no parto mesmo, já no período de expulsão. Aí a médica falou assim, então vamos deitar. Aí eu deitei na maca, bem tranquila, e ela disse assim, ó, quando vier a contração bem forte, você vai fazer a força de expulsar o bebê mesmo, né?
E aí, essa, para mim, foi a parte mais importante, assim, que eu só lembrei do Pilates. Nessa parte, porque eu lembrei exatamente da respiração que a gente trabalhou durante todo o trabalho da gestação. Lembrei exatamente de onde você deve colocar a força, porque eu, como fisioterapeuta e também trabalho com Pilates de gestantes, vejo muitas gestantes chegando para a gente com a dúvida, além de outras pessoas também e de outras gestações, falando bem assim, a gente não sabe onde colocar a força na hora do parto. A gente não sabe exatamente como fazer essa força. A gente fortalece toda a musculatura, mas quando chega na hora do parto, a pessoa não sabe onde colocar a força, não sabe se coloca a força no períneo, se coloca a força no abdômen. Então, essa consciência a gente já tem que trazer desde a hora desde o trabalho durante toda a gestação, para quando chegar exatamente na hora do parto, ela já saber exatamente onde ela colocar a força, onde é que ela vai fazer essa pressão mesmo para o bebê sair, né? Então, isso para mim foi fundamental, porque eu utilizei a respiração até para ficar mais calma na hora, e consegui, com a consciência corporal de que eu já tinha adquirido nas aulas do Pilates, de colocar a força no lugar exato, no períneo, na musculatura, para expulsar o bebê mesmo. Então, assim, mesmo sendo fisioterapeuta, ainda fiquei com receio. Meu Deus, será que na hora que chegar o parto eu vou saber como é que eu vou fazer? Vou saber como é que eu vou respirar? Vou saber como é que eu vou colocar a força? Mesmo sabendo tudo isso, chega na hora e a gente sempre fica, será que vai dar um branco, né? Mas não, eu me lembrei exatamente de tudo que a gente trabalhou durante o parto, durante o Pilates da gestação, e foi muito tranquilo. Quando a médica disse assim, quando vier a contração, você faz força no lugar certo, que aí a bebê sai. E assim foi, umas 3 vezes, quando veio a contração, coloquei força, segunda vez coloquei força, na terceira vez ela já saiu. E aí, assim, tive um pouco de laceração, que é natural, mas por conta mesmo da questão anatômica, por eu estar deitada, que favoreceu um pouco essa laceração da musculatura. Mas nada assim, porque tem gente que tem uma laceração muito grande por ter a musculatura fraca ou por não ter se preparado. Mas a minha foi por conta da questão anatômica mesmo, não por conta do músculo estar fraco. E aí o trabalho de parto fluiu naturalmente. E o pós-parto também foi tranquilo, justamente por conta da preparação, porque eu não perdi força da musculatura do abdômen, não perdi força da musculatura do períneo, não tive diar, realmente está acontecendo bastante aí com as gestantes, né, que é a separação do músculo reto abdominal. Então, assim, não tive diástase e o músculo abdominal continuou com a sua força normal. Então, assim, o Pilates foi bom para mim na gestação, justamente para preparar para o pré, né? O meio, que é o parto, e o pós também. Então, assim, foi muito tranquilo justamente por conta de ter realizado o Pilates. E além de ter realizado o Pilates, eu me senti muito menos cansado, porque tem gente que quando vai chegando no finalzinho da gestação, fala assim, eu já sinto dificuldade para respirar, eu já estou um pouco mais cansada. E eu não senti nada disso. Além de ainda que eu tenho escoliose, um pouquinho grande. Então, eu não senti dor nenhuma na coluna durante a gestação. A barriga não cresceu tanto, não. Cresceu mas, sim, assim, mano. Não me incomodou nem um pouco a coluna. E sua barriga cresceu Não, mas sim. cresceu mais no finalzinho. Cresceu mais no finalzinho. Todo mundo, quando me via na metade assim, da gestação, ninguém nem falava que estava grávida, porque a barriga era tão pequenininha. Quando chegou no final, foi que cresceu um pouco. Foi. Mas, assim, não me trouxe nenhuma dor, não senti dor da lombar, não senti dor na escoliose, né? Justamente porque eu estava fortalecendo as musculaturas corretas, né? Estava fazendo o trabalho correto para gestantes. Então, assim, é de extrema importância, hoje, né? A gente fala que é de extrema importância fazer o Pilates, porque a gente se prepara tanto para o parto como para o pós-parto também, né? Porque depois a gente sabe que a vida fica uma correria com criança, com bebezinho, então nos primeiros dias a gente não tem tempo para estar fazendo exercício ou para estar fazendo exercício em casa mesmo. Então a gente precisa já estar com o corpo preparado durante toda a gestação para não ter prejuízos, né, digamos assim, no pós-parto. E o meu foi super tranquilo, foi excelente, porque eu fiz Pilates durante toda a gestação, né? Então, foi de extrema importância. Hoje eu agradeço
por ter feito o Pilates durante toda a Com gestação. certeza. Ô, Lu, e na verdade, assim, o que Liara, essa minha paciente, né, que vocês viram os vídeos, me passou foi algo muito parecido, que ela falou assim, que o agachamento e a respiração foram os 2 pontos principais que ela entendeu para o processo do parto. E o trabalho de parto dela também durou cerca de 6 horas. Ela entrou em trabalho de parto acho que 11 horas da noite, 6, 7 da manhã, não sei, foi um trabalho de parto curto, a bebê já tinha nascido. Então ela falou, Érica, meu trabalho de parto foi natural, rápido, não é? E ela já se sente bem durante o processo de pós-parto. E ela me falou bem isso, né? Que depois ela gravou uns vídeos bem grandes para mim agora, depois que passou o tempo para eu apresentar, né, nas redes sociais ou nas aulas, explicando ponto a ponto o que ela achou importante, né, do trabalho dela. Ela é médica, neonatologista, e ela é bem naturalista. Então, ela gosta muito de tudo que é natural. Então, ela se preparou para o parto natural. E aí foi exatamente o que aconteceu. Mas não é uma garantia, né, gente? Ninguém sabe. E tem uma fisioterapeuta também que trabalhou comigo muitos anos, a Laiana, que teve o bebê em cima da bola de pilates dentro de casa. No outro dia ela me ligou, Érica, não é? Eu tive meu bebezinho nasceu, tá, estamos ótimas, mas foi dentro de casa, em cima da bola de pilates. Falei, isso é que é gostar de uma bola de pilates, né? Então é bem legal, porque assim, a gente tem essa condição de preparar a mulher desde o primeiro momento, e fazendo ela entender esse corpo, né, Luana? Fazer ela entender esse fortalecimento perineal, fazer com que ela se reorganize, porque a coluna muda toda, a pelve muda, o corpo muda, aumenta a quantidade de sangue, a circulação é mais rápida, é uma fábrica a todo vapor, não é? É uma fábrica ali, ó, produzindo o tempo todo. A gente fica mais suada, a gente tem mais sede, a gente tem mais fome. É normal, porque está produzindo. Então, a gente consegue realmente fazer toda essa preparação através do Pilates na gestação. Existe também a questão da fisioterapia pélvica, que vai ter outro tipo de trabalho e função, tá bom? Que a mulher pode associar, e é maravilhoso associar aquelas que podem, aquelas que têm essa visão e essa condição, que aí já não é a minha área específica, eu não vou entrar nesse mérito, mas vai preparar toda a questão do assoalho pélvico e da pelve também para o parto, mas com outros tipos de recurso. Então, o Pilates, ele trabalha com recursos do movimento, das contrações musculares, da organização postural. Eu já vou falar da respiração, viu, Elisana? Acabei de ver sua mensagem. E a gente vai fazer esse trabalho físico de uma forma global. Mas existe um trabalho específico da fisioterapia uroginecológica para a preparação para o parto, né? Tem até Rosana, que está aqui na sala também com a gente, ela é professora e especialista em uroginecologia, e aí já é outra linha, já é outro trabalho. Qualquer hora a gente pode até marcar uma aula, viu, Ró? Para a gente poder falar sobre essa diferença. Mas a gente pensa que o Pilates está trabalhando a mulher como um todo, mas que existe também uma área dentro da fisioterapia que trabalha especificamente essa parte. A Lala já gostou, vamos marcar. E aí a gente vai trabalhar especificamente essa parte uroginecológica, tá bom? Não é nosso tema do momento, mas isso é importante. A respiração que a gente ensina, Elisana, durante o processo todo, é a respiração profunda. É você ter uma ventilação profunda, puxar o ar pelo nariz, abrir a região do tórax antero-posterior, látero-lateral, crescer esse tórax, tá certo? E depois expirar lentamente, esvaziando esse pulmão. Porque lá no trabalho de parto é muito mais interessante a mulher ter uma expiração prolongada. É o que a gente vai orientar, que ela inspire profundamente, com calma, e tenha expirações prolongadas, até porque essa expiração prolongada pode ajudá-la nesse processo, né, de expulsão e de jogar força lá para o assoalho pélvico. Então, é essa respiração natural, diafragmática, fazer ela compreender o parto como uma força da natureza. Uma mulher parindo é uma força da natureza, só que é muito melhor quando a gente tem todo um processo de que sabe mais ou menos o que vai acontecer e que sabe mais ou menos como trabalhar. Né? A expiração facilita as contrações, isso mesmo, Lu.
Então, assim, essa respiração, quem já fez curso de formação comigo, aquela respiração toda que eu ensino, látero-lateral, antero-posterior, crescimento, jogar para o diafragma, até porque o diafragma da grávida está ali sob tensão total, né? Ele está sob tensão, ele só relaxa mais no final da gravidez, porque o bebê desce para encaixar, aí a mulher consegue ter um pouco mais, né, de ventilação, mas é bem importante que a gente reflita, né, sobre essa respiração um pouco mais profunda, com expirações prolongadas, para facilitar a contração perineal, não é, dessa musculatura de assoalho pélvico, no sentido de expulsar, e não no sentido de segurar ali o bebê. Então, tem que explicar tudo isso para as nossas gestantes. Gente, quem quiser agora abrir microfone para fazer qualquer comentário e pergunta, vamos dar uns 5 minutinhos para isso? Vocês querem? Alguém quer fazer algum tipo de pergunta? Falei tudo que vocês precisavam escutar? Não faltou nada? Rosana, quer falar um pouquinho sobre como é qual é o foco do trabalho da uroginecologia com a grávida? Fui ali ligar a luz, porque eu estava aqui deitadinha, ouvindo a aula. Então, exatamente isso que Luana e Eric estão falando, né? Essa questão da respiração, a gente trabalha também nesse foco. Já associa o trabalho da respiração com alguns acessórios, né? A exemplo do Epinor, vocês todos conhecem, que é um biofeedback que a gente utiliza ao final da gestação para preparar esse conhecimento, né, da gestante dessa força de expulsão. Porque muitas acabam fazendo uma contração de assoalho pélvico na hora que o bebê está saindo. E aí o nosso foco é exatamente nessa questão da lesão perineal, né, esse cuidado com essa região perineal, para evitar os graus de lesões que a gente tem e, consequentemente, as disfunções de assoalho pélvico. Então, a gente inicia, né, com toda essa conscientização, faz todo esse fortalecimento, a gente acaba utilizando também alguns exercícios, né, não é exatamente o Pilates, mas alguns dos exercícios que foram mostrados por Érica, a gente utiliza também na fisioterapia pélvica, mas o nosso foco principal é de gerar uma conscientização dessa musculatura, né, essa força de expulsão que essa mulher tem que ter, porque na hora do parto, se ela não tiver todo esse conhecimento, se torna mais difícil, né, essa consciência aí para ela conseguir fazer essa expulsão do bebê. É bem legal. Isso. Não, porque, falar. Assim, que são áreas que se completam. É isso que eu estou querendo dizer. Então, o Pilates, ele não substitui a atividade do fisioterapeuta uroginecológico. Tá certo? São situações diferentes. Então, nós vamos preparar o corpo como um complexo, mas a gente tem que entender de gestante para fazer isso. Foco. Cada um tem um foco. Os focos são diferentes, tá certo? O melhor é aquela gestante que pode ter tudo, né? Eu falo que toda grávida tinha que ter pilates, drenagem linfática e fisioterapia uroginecológica, né? Ia ser a perfeição, né? Aí, quando eu estava grávida, eu estava bem sensível a qualquer gestante. Eu sempre falava assim, ai, toda grávida merece tal coisa. Eu sou muito intensa, né? Então, tudo meu. Toda gestante merece isso, precisa disso, porque realmente é um momento muito bom, mas muito delicado, né, gente? Muito delicado. E que precisa de profissionais capacitados e preparados, porque onde surge uma gestante, surge um saco de pedra. O que vem aí, né, Érica? A primeira coisa que a gente bota é um saco de pedra da culpa. Então, se você teve gases, você já acha que está abortando e já acha que foi porque você andou um pouco a mais. A sociedade bota a culpa na gestante de tudo. Então, ela precisa de um profissional de suporte, gente, para olhar para ela e falar, não é bem assim, não. Isso é bobagem, não é assim, isso é isso. Um conhecedor dessas alterações fisiológicas para conseguir acompanhar essa mulher durante o processo de gestação, parto, e como Luana até já adiantou, e pós-parto, porque a hora que a gente
entende que o bebê saiu, que acabou aquele ar, né, da fantasia e a realidade chegou, tudo muda também no nosso corpo e na nossa vida. E a gente precisa do suporte de novo desses profissionais para se recuperar e ficar legal. Até porque tem mulher que fica com essa diástase pós-parto aberta, com dor, incontinência urinária, anos após o bebê ter nascido. Anos. Eu atendi uma recentemente que o filho dela já tem 4 anos e a diástase estava enorme ainda. Então, a gente tem um papel muito fundamental, mas precisa entender. Não basta ser amador nesse sentido, não. Tem que entender para oferecer um serviço de qualidade, porque não são 2 ou às vezes 3 vidas que estão ali nas nossas mãos também. E a gente tem essa responsabilidade. Inclusive, Érica, essa questão, né, da orientação, porque assim, o nosso papel não é só o exercício, não é só a contração, mas de explicar também, né, como é que é a fisiologia de toda a gestação, como você está explicando. Cortou, Ró. E agora? Melhorou? Não. Eu quero fazer uma pergunta também, viu? Tá, tudo bem. Pode fazer a pergunta, que acho que o áudio de Rosana deu algum problema. Quem está falando? É Josi. Rose? Vou fechar aqui. Pode falar, Rose. Pode fazer sua pergunta. É Josi. Deixa eu só interferir um pouquinho. Eu acho que Rosana não deve estar ouvindo, mas o microfone dela está com bastante ruído quando ela abre. Deve ser algum contato do fone com o celular. Oi, melhorou? Melhorou. Mas deixa a Foi Josi o fazer a fone. pergunta. Foi o fone, né? Deixa a Josi fazer Foi. a pergunta que talvez a gente possa responder até juntas. Pode falar, Tá Josi. certo. Então, eu queria saber assim, qual seria a melhor maneira assim, de iniciar o Pilates, nem o solo, né? Para uma gestante que está no início da gravidez e já tem hernia de disco, já tem sente muitas dores na coluna. Bom, nesse caso, a gente já vai entrar, Josi, com um trabalho de controle para dor. Eu até gravei essa semana uma aula para uma plataforma de Pilates, que é até bem conhecida, né? Além do Pilates, ela lá de Minas Gerais, e eles colocam aulas de vários profissionais no Brasil. Eu fiz essa gravação justamente para como eu vou atender uma gestante com dor, não é? Já chegar com dor. Então, a que eu utilizei nessa gravação, ela já está com dor desde 6 semanas de gestação. E ela não tinha procurado ajuda ainda. Né? Então, chamei ela para participar da minha aula e descobri que ela estava cheia de dor. Então, a gente começa com toda essa consciência, porque qual é o problema da dor na gestante? Primeiro, por conta de uma alteração biomecânica, vai aumentando a curvatura lombar, aumentando essa inclinação da pelve, altera o centro de gravidade, aumenta um pouco a curvatura da torácica, um pouquinho da cifose torácica. Então, a coluna dela vai mudando todo o contexto. Os joelhos ficam mais hiperestendidos, os pés mais planos, abre um pouco mais essa perna. E isso é desde o início. Não precisa passar muitos meses e nem a barriga ficar enorme, não. Então é isso que eu vou falar. Eu chego aí. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estabilizar todos os músculos que envolvem a pelve. Então, eu tenho que acionar assoalho pélvico, eu tenho que liberar quadrado lombar e multífidos e tenho que liberar ilho-psoas. Tudo ali está sem equilíbrio, está sem sinergia. Então, eu preciso equilibrar esses músculos principalmente para gerar uma sinergia, essa dor ficar aliviada. Então, o meu trabalho, quando chega com dor, é focar nesses 3 grupos musculares. Tá bem.
Gente, eu acho que a nossa hora, hein, professor Jader, já está passando, não é? Já passou um pouquinho. Queria só saber se alguém tem outra pergunta. E se alguém tem perguntas, gente, e que às vezes ficou sem jeito de perguntar aqui alguma coisa, manda no meu Instagram que eu respondo, viu? Fiquem tranquilos que eu respondo todo mundo lá no Instagram, ou quem tiver meu WhatsApp manda, certo? Eu tô sempre aqui prontinha para atender vocês. Esse é meu papel na vida, não é? Dividir tudo o que eu sei, tudo que eu conheço com os meus alunos, com as pessoas que passam por mim, com meus colegas de profissão. Então é assim que a gente trabalha por aqui. Então meu Instagram é ericatremura.pilates, é facinho de achar, porque Tremura é um sobrenome bem diferente, né, gente? Então não é tão fácil achar Tremura por aí. E vocês fiquem à vontade para se comunicar comigo quando quiserem, tá certo? E assim, eu vou deixa eu anotar aqui meu Instagram. Eu tinha até colocado aqui um fechamento aqui no share, mas vai ficar muito complicado. Achou já? É isso que eu estou falando, Maria Luísa. Tremura é um sobrenome diferente, viu? Então não é muito difícil de encontrar. Vejam bem, sobre os recados, lembrei. Tem 2 recados que a gente quer passar aqui também na Open Class. Um é que é o curso de Pilates da gestação ao pós-parto, que trabalha todo o processo, e que no finalzinho do curso ainda tem um workshop de Pilates com a mamãe e bebê, porque quando a mulher volta, muitas vezes ela já volta com o nenenzinho, e aí você fala assim, e agora eu faço o que com esse bebê aqui dentro do meu estúdio? Então tem como a gente fazer esse workshop, né, para estar entendendo. Esse curso ele tem um módulo ilustrado com vários exercícios de solo, de aparelhos e também do Pilates Mamãe e Bebê, que vai junto, né, no pacote aí do curso. E ele é oferecido tanto aqui em Vitória da Conquista quanto em Aracaju. Em Vitória da Conquista, a data, gente, a gente estava com matrículas abertas, já finalizando as matrículas, seria 28 e 29 de março. Mas a gente tem uma nova portaria, né, um novo decreto aqui estadual, que não pode ter nenhum tipo de evento, não é, até 1º de abril. Então, eu vou mudar essa data e devo divulgar essa data nova amanhã, aqui em Vitória da Conquista. Mas em Aracaju, a gente tem uma data de 7 e 8 de agosto para estar ministrando esse curso. E esse curso também é um curso que está indo agora. A gente está fechando data em Campinas e São José dos Campos. Então, por que isso? Porque as gestantes estão chegando e a gente tem que estar preparado para atender essas mulheres e receber dentro dos nossos estúdios com muito carinho, com muita segurança, competência, porque isso aí vai ser maravilhoso, não é? Para o nosso trabalho enquanto profissional de Pilates. E eu digo que um bom profissional de Pilates faz com que o nome do Pilates cresça para todos os lados. Então, não é Luana que tem que ser uma boa professora, todos os professores têm que ser bons, porque quanto mais bons professores, mais o nosso trabalho vai crescer, mais o nosso trabalho vai expandir. Então, a gente precisa estar sempre se capacitando e se preparando. É assim que a gente tem que pensar, em grupo, pensar em conjunto, porque isso aí vai funcionar. Eu agradeço muito a presença de vocês, tá certo? Estou disponível no Instagram, estou disponível nas redes sociais que vocês me encontrarem. E se vocês tiverem interesse pelo curso, é só procurar ou a minha equipe ou procurar a equipe do Instituto IB. Prontinho, professor Jader. E aí, gostou do Pilates na gestação? Sempre um aprendizado muito grande, professora. Parabéns pela apresentação, pelo diálogo e pela interação. Uma área, né, não é particularmente minha área de atuação, mas é sempre bom conhecer um pouquinho da experiência de vocês aí nas outras áreas. Estão de parabéns. Obrigado. Será que a gente consegue tirar uma foto, gente? Vocês estão aí deitados, estão muito, muito assim, deitadinhos. Vocês conseguem aparecer aqui para a gente fazer uma foto? Mas aparece bastante gente, né? Aparecer só 1 ou 2, não. Aparece um tanto aí. Cadê? Ainda tem muita gente aqui na sala. Arruma o cabelo aí, dá um jeito no visual. Vamos tirar pelo menos uma foto para registrar esse momento. Olha o pessoal levantando da cama. Ô, Edson, tudo bom, Edson? Quanto tempo? Isso, abre mais aí, gente. Marta, vamos lá. Cresceu um pouquinho. Tem mais alguém aí que queira aparecer com a gente aqui na sala? Maiara.
Bom, eu vou tirar foto do celular, porque eu sou ruim de print, viu, gente? Todo print que eu tiro no meu computador, depois não aparece nada. É horrível. Vamos lá. Sorriam. Muito bem. Muito obrigada. A Valéria também. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Boa noite. Vou furar aqui agora o toque de recolher para buscar meu filho na casa de uma amiga, viu, gente? Porque se ele tivesse aqui, não tinha aula, não. Ia ser impossível. Ó, beijo a todos.